É exatamente, portanto, desse processo autônomo, instaurado de modo preliminar a uma qualquer outra ação judicial contenciosa. Portanto, é um processo autônomo cuja finalidade é apenas a produção de uma prova. Inclusive, o juízo que produzirá essa prova, ele não tem nenhum vínculo com uma ação futura, ele não fica prevento, ele não valora essa prova, ele apenas a produz e entrega para o interessado. Não há, portanto, nenhum litígio instaurado que precise ser resolvido. Há apenas um ato formal, a realização de uma prova, que pode servir eventualmente como justificativa de uma ação futura em que o requerente é autor, ou eventualmente uma ação futura em que o requerente já se perceba como réu. É apenas isso, a produção de uma prova que pode servir eventualmente a uma ação tendo o requerente como autor ou tendo o requerente como réu. Ou eventualmente não sirva nunca a nenhuma ação e, portanto, aquela produção de provas não vai ter nenhuma finalidade prática efetiva. O artigo 381, que trata disso, ele restringe a admissibilidade da produção de prova a 3 hipóteses. E vejam que não há mais nenhum caráter cautelar nesta medida, de modo que não haverá nenhuma necessidade de prova de periculo in mora, eventualmente, ou de fumus boniuris. Não se trata, portanto, de requisitos, ela não tem cautelaridade, ela é uma ação autônoma, apenas feita com o intuito de produção de uma prova. O 381, como eu estava dizendo, ele arrola 3 motivos que justificam essa ação, de modo que o requerente da medida, na sua petição inicial, vai ter que apontar e justificar a presença de um desses 3 requisitos para que haja o cabimento desta ação. A apresentação desses motivos é tão importante que a única coisa que o réu pode alegar, o eventual réu desta ação, que nem réu é apenas um requerido, ele pode alegar que a prova é desnecessária. Não há nenhum outro mérito a ser discutido nesta ação, apenas a imprescindibilidade da realização, a justificativa desta realização. O primeiro motivo é o receio de que a prova venha a perecer, ou seja, impossível de se realizar no eventual processo futuro que pode ser instaurado. Portanto, neste caso, o motivo que justifica a ação é o medo da parte de perder aquela prova quando eventualmente a lide for judicializada. Ele, portanto, como não tem processo ainda que possa requerer a produção antecipada, ele vai ter que instaurar um processo novo, requerendo como único ato a realização daquela prova. O segundo motivo é quando se perceba que a realização daquela prova pode viabilizar uma solução, uma composição entre os litigantes, entre aqueles que podem ser litigantes. Portanto, eu produzo uma prova que consolida uma certa impressão e retira da outra pessoa o ímpeto de brigar. Ele fala, bom, se a prova resultou nessa solução, eu que poderia brigar, mas diante desse quadro apresentado aqui por essa prova, eu nem vou brigar, vamos chegar num acordo. Portanto, essa produção antecipada de prova pode ter esse viés, justificar, fomentar, estimular um acordo que então evite uma ação futura. E o terceiro caso é quando a realização antecipada dessa prova, portanto, quando a gente conhece o fato que a prova produz antecipadamente, pode ou justificar uma ação futura. Por exemplo, eu faço uma produção antecipada de provas porque está vazando o meu apartamento. E a prova realizada nessa produção antecipada de provas mostra que a causa do vazamento é o apartamento de cima. Pronto, a prova serviu para justificar a minha ação futura de cobrança de obrigação de fazer, cobrança de danos e assim por diante. Ou pode, inclusive, evitar o ajuizamento da ação. Nesse caso, eu faço a produção antecipada de provas e o perito nessa produção antecipada de provas verifica que o problema não é do apartamento de cima, é do prédio e, portanto, evita uma ação desnecessária que eu poderia ter ajuizado.
Esses são os 3 motivos que justificam a propositura desse procedimento autônomo, antecipação de provas, ok?